Salve, salve, raras vascaínas, raros vascaínos. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao 8º episódio do Vasco para Poucos, o canal mais sensato para debater Clube de Regatas Vasco da Gama em todas as redes sociais. Esse programa é um oferecimento de Viveiros e Palermos, advogados, a sua assessoria jurídica. Entre em contato com eles, diga que você conheceu eles aqui pelo canal Vasco para Poucos. Você vai ser muito bem atendido, você vai ser muito bem atendida e vai poder resolver as suas questões, bem como tirar todas as suas dúvidas no mundo jurídico. Esse canal também tem o apoio da Barbearia do Zé, unidade São Cristóvão. Quando você vier aqui para São Cristóvão, vem no jogo de São Januário, chega mais cedo, vai lá na Barbearia do Zé, unidade São Cristóvão, ali na rua São Cristóvão, agenda o seu horário e já aproveita para dar aquele estilo no seu visual, fazer a barba, cortar o cabelo, beber um chopp 0 grau, ter uma resenha legal com os profissionais que trabalham lá e já chegar em São Januário, na Barreira, com visual novo e bem alinhado. E para debater hoje o nosso tema, onde é que está a força do Vasco? Desde a derrota contra o Grêmio, no último domingo, partida que foi disputada num verdadeiro lamaçal, num pasto, em fruto da chuva que assolou Santa Catarina, e realmente um absurdo que Grêmio e Vasco, clubes com tanta história, com tanta importância, tenham aceitado se submeter a jogar uma partida de futebol naquelas condições, mas aceitaram, se submeteram e depois que você diz o sim, está dentro do jogo. O Grêmio conseguiu entender melhor o jogo. Vi muita gente falando que o Vasco não entendeu o jogo e não compreendeu o que era para levantar bolas para o Verratti, cruzar bolas na área. E só achei curioso, porque aqui a gente não fala muito de tática, nem de partida, porque, como eu digo, o Vasco já está lotado de canais que fazem análises de performance, de desempenho, de tática, de pré-jogo, de pós-jogo. Mas me chama a atenção um aspecto dessa partida. O gol do Grêmio, ele sai de uma bola que no campo do Grêmio é disputada pelo alto. O jogador que vai para a disputa pelo alto com consciência cabeceia para um atleta que recebe a bola no campo do Vasco, no meio de campo, mas já no campo de defesa do Vasco. O nosso zagueiro Maicon dá um carrinho completamente inexplicável e esse jogador do Grêmio conduz a bola e faz um passe rasteiro, consciente, para um outro jogador do Grêmio que estava aberto, lá na ponta esquerda de ataque do Grêmio, e esse jogador do Grêmio que recebe a bola, ele puxa ela para dentro, tira os marcadores, chuta no canto e faz o gol. Então me chama a atenção o fato de que o Vasco foi severamente criticado por quem entende de futebol por não ter feito mais chuveirinho na área. E o gol que decide o jogo não ter sido um gol de chuveirinho na área. Ter sido um gol de disputa, de duelo aéreo no campo de defesa do Grêmio, mas em uma jogada onde os participantes do adversário tomam as decisões de maneira consciente. Tanto aquele que vai disputar a bola aérea, quanto aquele que recebe e limpa a bola do carrinho deslocado que o zagueiro do Vasco comete e passa a bola
não por um balão, não pelo alto, não por um chutão, mas passa a bola pelo campo, pelo gramado, ainda que encharcado, para o jogador que está aberto na ponta, e esse jogador, também sem dar chutão, sem nada, chuta com a bola baixa. Então, às vezes, eu me indago, né? Eu que não entendo tanto de futebol como tantos que entendem, né? Será que o erro do Vasco foi mesmo não levantar a bola na área? Ou será que foi o fato da gente ter atletas que não têm a capacidade técnica do cara que decidiu pro Grêmio? Fica essa pergunta sobre o jogo. Mas o tema do nosso debate do episódio 8, hoje, não é sobre o jogo em si. É sobre cadê a força do Vasco de ser seguidamente prejudicado em vários jogos, como foi contra o Grêmio. O Verratti tem uma bola, num clique do fotógrafo do Vasco, do Matheus, me foge agora o sobrenome dele, mas vocês podem procurar, tá lá, o clique tá nas redes do Vasco, tá na capa aqui do vídeo também, você que acompanhou desde o início, em que o Verratti vai dar uma cabeçada e ele é seguro, ele é abraçado pelo zagueiro do Grêmio dentro da área. E aí, os analistas de arbitragem vão dizer que pode ser, pode não ser, etc. Mas é um lance tão gravoso quanto foi o lance do gol que o Verratti marcou contra o Palmeiras e que foi anulado. Porque ele teria impresso uma carga no zagueiro do Palmeiras que deslocou ele da possibilidade de disputar a jogada. Bom, o Verratti erra aquela cabeçada porque ele também sofreu uma força do zagueiro do Grêmio que o impediu de disputar a bola em igualdade de condições. E a arbitragem de vídeo, que está ali com 3 bilhões de câmeras para acompanhar, não achou por bem chamar o árbitro para dar uma avaliada nisso, não. Aos 40 segundos de jogo, numa atitude muito pouco usual nesse campeonato, não faz parte do padrão de rigor da arbitragem brasileira, o volante do Vasco recebe um cartão amarelo. Curiosamente, no jogo seguinte ao jogo do adversário, em que o seu treinador fez um escarcéu midiático por uma suposta arbitragem equivocada quando marcou pênalti a favor do Corinthians contra o Grêmio. E o senhor Renato Gaúcho fez um escarcéu, manipulou a mídia como quis, porque hoje, né, coitados dos repórteres que são enviados para fazer uma coletiva de imprensa, né? Eles não podem fazer uma pergunta, porque senão a assessoria briga, não quer mais eles, pede para trocar. Liga lá pro dono do veículo e manda trocar o repórter, manda trocar o setorista. E ninguém perguntou ao Renato Gaúcho, nessa manipulação midiática que ele faz, na quarta-feira, chorando pitangas por causa do erro que supostamente teria prejudicado o Grêmio diante do Corinthians, e que no domingo ele vai bater palma e aplaudir a arbitragem, mesmo com atitudes que não são padronizadas no futebol. E tem gente, como eu vi nas lives, pós-jogo, como eu vi nas análises, porque eu vejo, e vejo muitos canais, não vejo todos porque é impossível, mas os canais mais famosos, sejam aqueles que têm uma linha de pensamento próxima à minha, ou até aqueles que pensam muito diferente de mim, eu assisto todos depois dos jogos do Vasco, tem gente que acha que o Vasco ele vai voltar a ser Vasco se os profissionais, treinador, diretor executivo, presidente, se comportarem nas entrevistas como se comportou o Renato Gaúcho. Fazendo pirotecnias verbais e manipulando a mídia
A todo tempo, a todo instante. E aí é que eu digo para vocês, a força do Vasco não está no grito. O grito, que hoje é um elemento associado ao Vasco, a bravata, que hoje é um elemento associado ao Vasco, o histerismo, que hoje é um elemento associado ao Vasco, uma característica associada ao Vasco. Tudo isso são manchas para a nossa marca, para a nossa reputação. Quem trabalha com reputação de marcas sabe o quão trabalhoso é construir a reputação de uma marca. E sabe que é muito mais difícil, que empreende muito mais esforço reconstruir, recuperar a reputação de uma marca. E o Vasco hoje nós precisamos aceitar e assumir que é um clube com a sua reputação em frangalhos. A reputação do Vasco, ela foi absolutamente queimada como se queimam as folhas, as ervas que formam um charuto. A reputação do Vasco, ela foi queimada quando os profissionais de imprensa eram proibidos de entrar em São Januário, angariando uma imagem antipática a um clube que sempre foi, historicamente, o clube do povo. A reputação do Vasco, ela foi sendo queimada, trucidada, quando dirigentes que faziam questão de serem mal educados, de serem grosseiros, de serem intragáveis, e que gostavam de ter a imagem do Vasco atreladas às suas imagens pessoais, invadiam gramados para peitar árbitros, sem conseguir com isso nenhum resultado esportivo benéfico para o clube, mas amealhando a antipatia de toda a arbitragem do futebol brasileiro. Porque hoje fato é que o Vasco é um clube antipático para qualquer árbitro. A reputação do Vasco, ela vai ser destruída quando o Vasco tem na sua dirigência, entre os seus mandatários, pessoas que, conscientes de que não montaram um time capaz de ser competitivo, iam para programas de canais de grande expressão mentir para os seus torcedores, dizendo que o Vasco ia lutar pelas cabeças do campeonato. A reputação do Vasco, ela vai sendo depauperada conforme ela promete construir um legado olímpico. Há mais de 20 anos atrás, e hoje, nós ainda estamos quitando dívidas desse legado que não deixou nada de concreto no clube. Não à toa o clube, na atual gestão, faz das tripas coração para recuperar o basquete, numa jornada que foi histórica, sim, para recuperar a base do vôlei feminino, que anos ficou desaparecido do cenário do Vasco, para recuperar o futebol de salão, para tentar trazer competitividade a um esporte regimental no Vasco, que é o remo, para tentar resgatar o futebol feminino, sendo o Vasco o clube que primeiro teve uma equipe feminina de futebol na história dos clubes do Brasil. E hoje estamos voltando à Série A2 com um título, num trabalho que merece muito reconhecimento
dos responsáveis pelo futebol feminino do Vasco, um futebol feminino profissionalizado, o que é raro nos clubes aqui do Brasil. Então, o legado olímpico de 24 anos atrás, ele não existiu para o Vasco. As dívidas, essas existiram. Estamos pagando até hoje. Estamos pagando até hoje. E aí, quando a gente promete isso e fica devendo atleta, o que acontece é que a reputação do Vasco é que vai embora. E hoje, quando nós somos prejudicados contra o Fluminense, num pênalti que bate a mão no braço do jogador e ele é marcado. Quando nós somos prejudicados porque num gol contra o Palmeiras, como foi no ano passado, a jogada volta, quase que tem que voltar na novela da sexta-feira, para ser marcado uma falta, um impedimento e anula um gol. Quando nós somos prejudicados contra o próprio Grêmio, que o senhor Renato Gaúcho, no seu histrionismo midiático, sem ninguém para intervir, sem um jornalista para lhe perguntar sobre o porquê que o pênalti do primeiro turno, já que ele foi resgatar o jogo em São Januário, dizendo que houve um pênalti a favor do Grêmio que não foi marcado, porque a bola havia batido na mão de um atleta do Vasco, por que o pênalti em que o atleta do Vasco é chutado pelo zagueiro do Grêmio também não foi marcado? A indignação do treinador do Grêmio é seletiva. Como são seletivas as indignações do futebol brasileiro. E é por isso que eu repito e contrario a maioria, se não todos os canais que eu vi após o jogo contra o Grêmio. O Vasco, para voltar a ser Vasco, ele não precisa voltar no grito. O Vasco, para voltar a ser Vasco, ele precisa voltar no diálogo. O Vasco, para voltar a ser Vasco, ele precisa voltar na conversa. Quando a gestão atual entra com uma ação necessária no judiciário para salvaguardar um risco iminente de que a falência de uma empresa leve o futebol do Vasco à derrocada, e depois disso ela aceita suspender, nos parâmetros legais, a ação pelo período com previsão em lei para poder dialogar, isso é o Vasco voltar a ser grande. Vai levar tempo, Rafa? Vai levar muito tempo. Vai levar pouco tempo, não. O Vasco não consegue voltar a ser grande na gestão atual. E não é por falta de trabalho da gestão atual, não. É porque para o Vasco construir a reputação do Vasco, que é, tamanha foi a destruição que o Vasco foi relegado na sua reputação, serão necessárias muitas gestões. E todas elas têm que estar engajadas com essa disposição que a gestão atual está, de dialogar. Por isso que eu não espero que o Vasco, diante dos sucessivos erros de arbitragem que sofre nas partidas que disputa, eu não espero ver um treinador agindo como o treinador do Grêmio agiu, colocando pressão na arbitragem, como dizem alguns, colocando não sei o que na mesa. Eu não espero do diretor executivo técnico, do diretor executivo de futebol, perdão, do Vasco, gritarias, bravatas, ofensas, ameaças. Não mesmo. Eu não espero do Pedro Paulo, presidente administrativo do Vasco, ídolo do futebol Pedrinho, nenhum tipo de comportamento descompensado, nenhum tipo de emoção à flor da pele.
espero, não. O que eu espero dessas pessoas é serenidade e tranquilidade para entender que os feitos do passado, de quem quis confundir a sua imagem pessoal com a do Vasco e fez do Vasco um clube que era conhecido por ser um clube querido por toda a população e fez do Vasco um clube odiado, quem prostituiu a essência do contra tudo e contra todos, e que está na história do Vasco, essas consequências não vão ser resolvidas da noite para o dia. Quem fez isso fez com que hoje o Vasco esteja no bolo dos clubes prejudicáveis na correlação de forças que existe no Campeonato Brasileiro de Futebol, na Copa do Brasil, no Carioquinha. O Vasco hoje ele está no bojo dos clubes prejudicáveis e não está no seleto grupo dos que, em caso de dúvidas, serão beneficiados. E não estamos nesse seleto grupo porque a nossa reputação foi jogada em lama pior do que a lama que a gente encontrou na Arena Condá. Pelos desmandos de dirigentes que prometeram deixar mudos e fundos como legado e que, na verdade, nos deixaram com 4 Série Bs de queda e uma de brinde. Que não só não cumpriram o que prometeram para o Vasco, como não cumpriram a sua palavra pessoal de morar na Sibéria. Se o Vasco deixasse de brigar pelas cabeças e caísse no ano em que caiu. Por pessoas que contribuíram para dar o golpe regimental histórico nas eleições do Vasco, numa mancha que nunca vai ser apagada da nossa história. Então a nossa reputação hoje, ela está em lamas piores do que do último jogo por causa dessas pessoas. E o que eu espero da gestão atual não é grito, não é bravata. O que eu espero da gestão atual é honestidade com o torcedor. O que eu espero da gestão atual é que ela possa falar com a autoridade que o clube que tem a história mais bonita do futebol mundial possa falar. Porque quem grita é quem está desesperado. E eu não quero um Vasco desesperado. O que o Renato Gaúcho fez entre quarta-feira pós-jogo contra o Corinthians e domingo no jogo contra o Vasco surte resultado imediato, como surtiu. E contribuiu para a vitória do Grêmio sobre o Vasco. Só que eu não quero resultado imediato. Porque o Renato Gaúcho, que hoje, que na quarta-feira gritou e que no domingo celebrou vitória, parabenizando a arbitragem, ele vai ser prejudicado na próxima rodada, se não na próxima, na seguinte. Porque o show dele só serve para isso, para o próximo jogo, para a próxima rodada, para virar essa bagunça que é o futebol brasileiro, que é a arbitragem do futebol brasileiro. Só que eu não quero o Vasco ser resolvido para a próxima rodada. Eu não quero o Vasco ser resolvido para o próximo campeonato. Eu quero que o Vasco volte a ser Vasco. Eu não quero que o Vasco volte a ser
campeão a qualquer custo. Porque antes do Vasco voltar a ser campeão, o Vasco precisa voltar a ser Vasco. Porque quando o Vasco voltar a ser Vasco, ser campeão será uma consequência inevitável. E para o Vasco voltar a ser Vasco, o Vasco precisa de menos grito, de menos bravata, de menos pancada na mesa. Porque ano passado, a gente teve um comandante que deu pancadinha na mesa. Só resolveu ano passado. Livrou do rebaixamento? Livrou. Mas esse ano não conseguiu nem chegar às semifinais do campeonato. Às finais, perdão, do Campeonato Carioca. O mesmo que batia na mesa para dizer que não ia cair. Então o Vasco não está precisando de gente que grite. O Vasco não está precisando de gente que bravateie. O Vasco está precisando de gente que dialogue. Que converse, por exemplo, com a EICEP, que é responsável pela massa falida da 777 Partners, e fale, tudo bem, a gente suspende aqui a ação e vamos tentar encontrar um grupo que possa ser mais sério e que esteja disposto a investir no Vasco com compromisso esportivo. Isso é conseguido no diálogo. Porque quem tem autoridade fala, não grita. Quem tem autoridade dialoga, não impõe. Quem tem autoridade dispensa o autoritarismo. E o Vasco está onde está hoje, com a sua reputação muito prejudicada pelo autoritarismo de quem nunca teve autoridade para falar em nome do Vasco. Por isso que o que eu espero da gestão atual é que esse compromisso seja seguido não aos sabores de resultados dentro de campo, não aos sabores das pressões de torcedores, porque já tem gente querendo demitir o Rafael Paiva. E quem viu os episódios anteriores aqui do Vasco para Poucos sabe que o Vasco é o clube que mais trocou de técnico no século. Nós já tivemos mais de 30 nomes de treinadores e mais de 50 trocas. Então eu tenho a mais absoluta certeza e convicção em dizer que trocar o Rafael Paiva não resolverá absolutamente nada no futebol do Vasco. Só vai fazer o Vasco deixar de ser Vasco. Então, o que é necessário e o que eu espero dessa gestão é que ela continue, como tem feito até agora, a fazer aquilo que o Vasco precisa no tempo em que as coisas demandam. E não no tempo que o torcedor passional, emocionado, muitas vezes imbecil, queremos. Mas que se faça no tempo que o profissionalismo leva. E a gente sabe que derrubar uma árvore é fácil. Agora, plantar outra leva tempo. A gente sabe que faz mais barulho uma árvore caindo do que uma floresta sendo erguida. A gente sabe que faz mais barulho uma reputação sendo enlameada do que uma marca sendo recolocada no lugar onde ela deve estar. Então eu não tenho expectativa de que a gente vai conseguir equacionar essa questão de arbitragem nos próximos jogos desse campeonato 2024, não. Eu espero que sejam feitas as questões legais que têm que se fazer, as contestações. Mas eu estou aqui falando para poucos, porque não é o que muitos querem ouvir. Não são as brincadeiras, as piadolas, as bravatas, os gritos que a maioria quer ouvir. Eu estou aqui para dizer que para a gente voltar a ser Vasco, é necessário que a gente volte a entender qual é o nosso papel no futebol brasileiro.
E o nosso papel no futebol brasileiro não é se submeter a esses joguinhos de cena, de palavras, que os dirigentes aí tanto gostam. Não. O nosso papel é ser pioneiro, como estamos sendo na SAF. Não só não estamos criando insegurança jurídica, como novas SAFs que serão feitas depois da SAF do Vasco terão elementos muito mais fortes para poderem se blindar de empresas de caráter e negócios duvidosos, como a que adquiriu o Vasco na gestão anterior. Então o Vasco voltar a ser Vasco passa por o Vasco entender que esse é o seu papel. E o papel do pioneiro é o papel mais difícil, porque é o que vai levar as pedradas, é o que vai levar as pancadas, é o que vai ser criticado. Esse é o papel de quem vai à frente. Esse é o papel de quem está adiante. É esse mesmo. Esse é o papel do Vasco. Então que essa gestão entenda, e até agora tem me feito parecer que eles entendem, qual é o papel do Vasco. Eu não quero que se resolva já para o jogo contra o Atlético Goianiense, não. Mesmo com a safadeza que está sendo feita com a torcida do Vasco em Goiás e região. Desrespeitando, inclusive, previsões legais. Eu espero sim que o nosso jurídico, sem grandes bravatas, sem acionar assessoria de imprensa, sem divulgar nos jornais, que o jurídico entre com as ações necessárias contra o Atlético Goianiense por ele ter desrespeitado a lei da previsão legal da venda de ingressos para visitantes. Eu espero que isso seja feito em silêncio, mas com resultados concretos. Porque quem espera pirotecnia, quem espera bravata, quem pede para o Pedrinho vir a público gritar, quem pede para o Marcelo Santana ser mais enérgico, quem quer um treinador que não tenha a calma do Rafael Paiva, mas que tem um enfurecimento do Renato Gaúcho, esses são vascaínos que gostam do caos. Porque o Vasco vende mais no caos. O caos do Vasco engaja mais. A briga no Vasco engaja mais. Uma eleição caótica no Vasco engaja mais do que uma eleição pacífica. Uma semana caótica no Vasco engaja mais do que uma semana de treinamentos pacíficos. Falar sobre a briga do jogador A com o jogador B, falar sobre panelinha, engaja mais do que falar sobre a correção que está sendo conduzida, o processo da SAF. Falar sobre discussões e dissensões no elenco engaja mais do que falar sobre a recuperação do vôlei de base feminino, do que falar sobre o título que o futebol feminino conquistou. Quem quer grito, quem quer histeria, quem quer histrionismo, gosta do caos, porque o caos ajuda a remunerar mais. E aqui não. Aqui o que eu quero é que o Vasco volte a ser Vasco. E o Vasco que eu conheço não é um Vasco de grito. O grito do Vasco que eu conheço é o grito do gol. É o grito de é campeão. Esse grito que o Vasco precisa. Não é grito de dirigente nem de treinador diante de microfone, não. O grito que eu conheço é o grito do Cocada correndo para provocar rival. É o grito do Dinamite celebrando 5 gols. É o grito calando o Monumental de Nunes. Esse é o grito que o Vasco precisa. E esse grito que eu espero que essa gestão seja capaz de trazer de volta. E para trazer esse grito, é necessário o diálogo, a conversa e o silêncio. E suportar essa gritaria ensurdecedora de quem gosta de ver o Vasco mergulhado no caos. Porque lucra mais assim.
Chegamos ao final do episódio 8, agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador Viveiros e Palermo Advogados, ao nosso apoiador Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, e agradecendo principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Não deixa de se inscrever no nosso canal, de seguir o nosso Instagram e de conversar com a gente lá no X. Seguir a gente lá no X Twitter, no Freud_Irônico. A gente se encontra na próxima edição, a qualquer momento, sobre os assuntos que realmente precisam ser debatidos sobre o Vasco. Nós somos poucos, mas temos voz. O Vasco é para todos, mas o debate aqui sobre Vasco é para poucos. A gente se vê. Saudações vascaínas e até a próxima.